Então, Guilherme, primeiro a gente tem que entender o seguinte: o Campos Neto não tem qualificação técnica para estar no Banco do Central, assim como praticamente todos os ministros nomeados por Bolsonaro, todas as pessoas que Bolsonaro colocou em algum cargo de decisão, não tinham condições técnicas para estar nesses cargos. Essa é uma característica da situação, né, do governo Bolsonaro. O Campos Neto não é diferente. O Campos Neto não sabe quando manter a taxa, quando diminuir, quais são as variáveis que ele tem que avaliar para fazer uma, para fazer outra. Ele não sabe fazer isso de forma política. O Campos Neto é, na realidade, um cavalo de Troia enfiado ali para efetivamente sabotar o governo Lula e não permitir, obviamente, que nas eleições de 2024, que são termômetros para as eleições de 2026, o governo colha algum tipo de benefício eleitoral. Por quê? Porque a economia vai ficar no chão o tempo todo. O que se diz é que a taxa de juros deve ser mantida em 13,75. Eu acho que se o Campos Neto quiser fazer uma pirraça com todo mundo, ele vai baixar para 13,50, né? Porque aí ele, né, faz aquela história de baixei, mas não vai mudar absolutamente nada, porque 0,25 ponto percentual aqui nesse momento não faz diferença. Ele simplesmente estaria tirando sarro de todos nós que estamos pedindo, aí, inclusive do presidente Lula, né, tomando essa atitude só para mostrar que ele pode. Então, é uma figura aberrante que, pela primeira vez na história do Brasil, é assim. Vamos lembrar que o governo Lula é o primeiro governo da história brasileira que opera tendo um presidente do Banco Central que ele não pode indicar. Ou seja, uma das variáveis mais importantes na condução da economia de um país, que garante soberania a esse país, é a questão dos juros, né? E o governo Lula é o primeiro, e talvez, eu já disse isso em alguns lugares, Guilherme, talvez seja o único governo que não vai poder mexer nisso, porque eu não tenho dúvida que depois que o presidente Lula indicar todos os diretores do Banco Central, o próximo presidente, se vier a não ser de esquerda, se vier a ser um presidente de centro ou de centro-direita, vai conseguir que o Congresso aprove o fim do Banco Central independente, porque não há nenhuma razão técnica para isso que está acontecendo. O objetivo de tudo isso, inclusive do Campos Neto, é político. E se é político, está certo que o presidente faça. O presidente arremete contra o Campos Neto com toda a força da sua história, com toda a força do seu capital político e vai dando essas pancadas ali. O que eu me ressinto é que isso não seja feito abertamente pelo Ministério da Economia ou pelo Ministério do Planejamento, né? Poupando o presidente desse desgaste ou até se somando ao presidente nessas forças. Me parece, inclusive depois de ter ouvido a entrevista do presidente, me parece cada vez mais que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é hoje a figura mais à esquerda do seu governo e se debate contra os ministros que querem levar o governo em direção ao centro.